Vamos verificar a resposta da interatividade? Para debelar a crise ambiental que vivemos hoje, é necessário conhecimento dos aspectos técnicos científicos que a caracterizam e de suas causas socioeconômicas, além de uma mudança efetiva de postura. Portanto, a alternativa C é a correta. Continuando, os ingredientes fundamentais da educação são os projetos e valores. É necessário investir na elaboração de ideias integradoras entre formação pessoal e social, no que tange a educação ambiental. Mas que pontos são importantes para o desenvolvimento desses projetos e valores? Vamos verificar um pouquinho daqui a pouco? Vamos lá. Primeiramente, a diversidade, a pluralidade existente no Brasil. O professor deve adequar a sua linguagem, os seus gestos e metodologia a cada realidade. Se você futuramente, quando for docente, for desenvolver um projeto de educação ambiental numa área rural ou numa área urbana, você precisa estar atento que existem diferenças, sim, na postura que você deve ter, dependendo da região. Não só com essa diferença de área rural e área urbana, até diferença de estado, diferença de região do país. Às vezes uma terminologia, né, uma expressão que você usa em algum lugar, em outro lugar ela não é interessante ser utilizada. Então, sempre esteja atento para contextualizar a sua fala, a sua postura, ok? As classes sociais diferentes também existem diferenças aí com relação à postura do professor nessas diferentes realidades. Outro ponto importante seria a multiplicidade de interesses. Então, vamos entender, será, por exemplo, eu habito numa região que existem fazendas, existe um rio que passa por ali, uma indústria e algumas empresas. Será que todas essas pessoas, todos esses atores sociais, como a gente fala, todos eles têm o mesmo interesse com relação àquele meio ambiente? Será que a pessoa que é da fazenda, ela vai ter a mesma preocupação, o mesmo cuidado com aquele rio, com relação ao pessoal que é da empresa, que é da indústria? Então, esses diferentes atores sociais, né, até coloquei aí no slide, indivíduos, grupos ou segmentos, apresentam características próprias quanto à utilização dos recursos naturais. Então, é importante que o professor esteja atento e conheça a realidade, pelo menos de onde ele está inserido. Importante entender aí qual a diferença entre o interesse de cada ator social. Portanto, o trabalho do educador ambiental deve se embasar não só no conhecimento das várias dimensões que caracterizam os problemas ambientais em si, mas também na forma com que os atores sociais envolvidos interagem com o ambiente. Então, essa diferença de interesses que cada ator social vai ter, como que esses interesses vão ser levados nessa situação, vão interagir, né, nessa região, na situação que você estará inserido. Essa abordagem contextualizada, marcada pela releitura da realidade, é uma das principais orientações das propostas pela Conferência Internacional de Tbilisi. Lembra que eu falei para você? Essa conferência aí delineou grande parte dos princípios norteadores da educação ambiental. E ele fala nessa conferência exatamente isso, a necessidade de entender aí como interagem esses atores sociais. O professor que for atuar na educação ambiental precisa estar atento a todas essas questões. O Brasil é marcado por uma grande diversidade cultural, social e econômica. A existência dessa pluralidade de contextos socioambientais leva a um dos grandes objetivos a serem atingidos pela educação ambiental. Vamos verificar qual é? A formação de um novo senso comum que governe as condutas cotidianas e promova a sustentabilidade ambiental e a melhora da qualidade de vida do conjunto da sociedade. Então, o que significa esse novo senso comum? Significa que a gente pensando aí no Brasil, nessa pluralidade, nessa multiplicidade de interesses dos fatores, porém, independente da região e do local, é necessário haver um senso comum com relação à educação ambiental.
todos precisam ter determinados valores e conhecimentos para que a gente alcance realmente essa alteração, essa mudança de postura nas pessoas, essa consciência ambiental, buscando aí a sustentabilidade ambiental. Então não se esqueça dessa questão. O novo senso comum é importante e é almejado pela educação ambiental. O PCN estabelece a inclusão das questões ambientais como um tema transversal. O que seriam esses temas transversais? São questões importantes, urgentes e presentes sobre várias formas na vida cotidiana, cujos objetivos e conteúdos devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo da escola. Existem diversos temas transversais propostos aí pelo PCN. Um deles é essa questão do meio ambiente. Existem outros, como ética, saúde, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo. Perceba que esses temas, eles são transversais, ou seja, eles estão relacionados a todas as disciplinas, ok? Isso é importante que você sempre lembre. As propostas pedagógicas em educação ambiental devem propor a conscientização. Então, como falei aí desde da primeira unidade dessa disciplina, a conscientização ambiental local e planetária é almejada aí pela educação ambiental. Capacidade de avaliação, aquele pensamento crítico, né, que o indivíduo vai criando, sempre observando o cotidiano, vendo se aquilo está legal, se aquelas posturas realizadas, né, pelas instituições ou pelas pessoas, sempre ter essa avaliação crítica, isso é muito importante. Mudanças de comportamento, então sempre buscando atingir essas posturas mais adequadas para o meio ambiente, desenvolvimento de competências e, claro, a participação dos educandos. Não adianta haver diversos projetos em que as pessoas não se interessem por eles, ok? É importante você conseguir, através dessas propostas pedagógicas, atrair os educandos, atrair esses estudantes para a participação. Portanto, a educação formal seria originada de um sistema socialmente sancionado. Transcorre em ambientes educativos específicos. Quando a gente fala da educação formal, estamos falando aí daquela aprendida na escola, que existem avaliações formais, né? Você faz prova, por exemplo, ou algum outro tipo de trabalho, recebe um diploma, um certificado no final do curso. Quando falamos de educação formal, seria isso que estamos mencionando. Por outro lado, a educação não formal é caracterizada pelo aprendizado voluntário, não havendo, neste caso, a obrigatoriedade típica do ensino formal. Dispensa ambientes específicos. A educação não formal, ela pode ocorrer em qualquer ambiente. Ela não é específica da sala de aula ou de uma instituição, pode ocorrer em qualquer ambiente. Atenção a uma ressalva. Isso não quer dizer que a educação formal só ocorra na escola. Não, diferentes ambientes podem ocorrer a educação formal. Quer ver algum exemplo? Educação formal, onde será que ocorre? Salas de aula de instituições públicas e privadas, cursos, seminários, workshops que emitem certificados ou licenciamentos, visitas a ambientes naturais como parte do currículo escolar, visitas programadas pela escola a parques, museus e zoológicos. Então, perceba que em diversos ambientes pode ocorrer a educação formal, porém ela está sistematizada, ela tem ali um planejamento, diferentemente da educação não formal, que é mais livre. Vamos verificar onde a educação não formal pode ocorrer? Por exemplo, visitas recreativas a parques, museus e zoológicos, cursos, seminários e workshops que não emitem certificados ou licenciamentos, acampamentos, programas turísticos. Então, perceba que a educação formal e não formal podem ocorrer em diversos ambientes. Depende, sim, da forma com que você está abordando esses temas. O museu, por exemplo, pode ser usado tanto para um projeto de educação formal como de educação não formal. As duas formas dá para a gente promover a aprendizagem nesses locais. Vamos à interatividade?
Responda a alternativa correta no que se refere à educação ambiental. Alternativa A. Apenas o conhecimento científico sobre o tema já garante a eficiência no processo ensino-aprendizagem. Alternativa B. Deve ser padronizada, independentemente da região e do público-alvo. Alternativa C. Deve levar em consideração a pluralidade socioeconômica. Alternativa D. Deve oferecer apenas informações sobre o meio ambiente. Alternativa E. Deve estimular a mudança de atitude individual e não coletiva. Então, pense aí direitinho qual dessas alternativas é a correta com relação à educação ambiental. Temos diversas opções, né? Pensa um pouquinho e daqui a pouquinho a gente volta.